extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Rastenreiter. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de alguns pontos administrativos bem específicos, mas super importantes para quem trabalha com corretagem de imóveis aqui no Brasil, né? Usando as informações que a gente recebeu. Isso mesmo. O foco hoje são 2 cenários. Primeiro, como funciona a isenção da anuidade do Cresce por idade. E depois, um assunto mais delicado, o que precisa ser feito quando um corretor, infelizmente, venha a falecer. Exato. A ideia é descomplicar um pouco esses regulamentos, né? Vamos lá. Vamos sim. A gente vai olhar os critérios, os procedimentos formais, principalmente o que está na resolução COFECI N 1484, de 2022. Certo, COFECI, o Conselho Federal. Isso, ele que dita as regras gerais, né? E também vamos abordar os passos práticos nessa situação do falecimento, que é sempre um momento difícil. Perfeito. Então, começando pela isenção da anuidade. Imagino que isso seja uma dúvida bem comum, né? Para corretores já com mais tempo de carreira. Existe mesmo essa chance de não precisar mais pagar as anuidades futuras? Quem tem direito? Existe sim. A resolução 1484, essa de 2022, é bem clara. Basicamente, são 2 requisitos principais. Primeiro, ter 70 anos completos ou então completar essa idade até o fim do ano corrente, sabe? 70 anos. Ok. E o segundo ponto, que é crucial, ter contribuído regularmente para o sistema COFECI-Cresce por no mínimo 20 anos. E não precisa ser seguido, pode ser intercalado. Ah, interessante. 20 anos de contribuição mesmo que não sejam consecutivos. Exatamente. É um reconhecimento, né, pela longa trajetória do profissional. Entendi. 70 anos de idade e 20 de contribuição, anotado. E na prática, como é que o corretor pede isso? Não é algo automático, eu imagino. Não é automático, não. Precisa solicitar. O corretor tem que preencher um requerimento específico. Geralmente, esse formulário está disponível no site do Cresce do estado dele. Ah, no site. E documentos? Deve precisar de alguma coisa, né? Sim. Precisa juntar alguns documentos. Cópia de identidade, claro, uma certidão de nascimento para comprovar a idade direitinho e os comprovantes de pagamento das últimas 5 anuidades. 5 últimas. Importante guardar isso, então. Fundamental. Guardar esses recibos é essencial e também uma certidão de regularidade ou de antecedentes disciplinares que o próprio Cresce emite. Certo. E depois de entregar tudo isso, demora muito para ter uma resposta? Olha, o processo de análise costuma levar uns 30 dias, mais ou menos. Tá. E um ponto que eu achei interessante lendo o material, essa isenção vale só para as anuidades futuras, né? Se tiver algum débito antigo, tem que pagar. Precisamente. A isenção começa a valer para as anuidades seguintes à data que foi concedida. Qualquer débito anterior tem que ser regularizado. Entendi. E o mais bacana, o corretor que consegue a isenção não perde nenhum direito, viu? Continua com acesso a tudo, cursos, os benefícios que o conselho oferece, assessoria jurídica, pode usar a carteira profissional normalmente. Ah, que bom. É só um reconhecimento mesmo, não uma exclusão. Exato. Faz todo sentido. Bom, falando em fases da carreira, né? Às vezes ela termina de um jeito inesperado. Isso leva a gente para o segundo ponto, que é mais delicado, mas é fundamental saber. Os procedimentos quando um corretor falece. Qual seria o primeiro passo nesses casos? Olha, o primeiro passo, e ele é essencial, é comunicar oficialmente o falecimento ao Cresce regional. Aquele onde o profissional tinha inscrição ativa, né? E quem faz essa comunicação? A família? O representante legal, o inventariante, por exemplo. A partir dessa comunicação, o próprio Cresce já inicia o processo para cancelar a inscrição e dar baixa no registro. Entendi. É um passo administrativo importante para evitar problemas depois, né? Tipo, cobranças indevidas e tal. Exatamente. E para fazer essa comunicação formal ao Cresce, precisa de quais documentos? Basicamente, são 3 coisas principais. A certidão de óbito, claro que é o documento oficial, uma procuração ou algum documento que mostre quem é o inventariante, ou seja, quem está responsável legalmente pelos bens, né? Ou um representante da família. Ok. E, se tiver fácil, uma cópia da última carteira profissional do corretor.
ajuda no processo. Certo. Certidão de óbito, procuração do responsável e a carteira. Isso, mas, assim, as responsabilidades não acabam só na comunicação com o Cresce, né? Se a gente olhar de forma mais ampla, Imagino que não. Deve ter outras coisas para resolver. sim, os herdeiros ou o inventariante precisam dar uma checada e resolver qualquer pendência financeira que o corretor possa ter deixado, seja com clientes, fornecedores ou até com o próprio Cresce, né? Anuidades atrasadas, por exemplo. E se o corretor era dono de uma empresa? Uma imobiliária, talvez? Ótima pergunta. Nesse caso, a pessoa jurídica, a empresa, também precisa ser encerrada formalmente. Isso envolve a junta comercial, a Receita Federal. Ah, um processo mais complexo. É um pouco mais complexo, sim. E quem conduz isso também é o inventariante ou o representante legal. Precisa de procedimentos contábeis e legais específicos para dar baixa na empresa direitinho. Entendi. E os clientes? Aqueles que talvez tivessem negócios em andamento com o corretor. Não dá para esquecer deles, né? Por carta, e-mail, telefone e orientar sobre como proceder com os negócios que estavam pendentes. Buscar ajuda profissional talvez seja bom nesses casos. Com certeza, em situações mais complicadas ou se surgir qualquer dúvida, a recomendação que a gente viu nas fontes é bem clara: procurar um apoio jurídico especializado. Um advogado pode ajudar a garantir que tudo seja feito corretamente dentro da lei. Certo. E um último detalhe que foi mencionado: os prazos e alguns procedimentos podem mudar um pouquinho de estado para estado, é isso? Exato. Embora a resolução do COFECI seja federal, né, valha para todo o Brasil, cada CRECI regional pode ter pequenas diferenças nos seus procedimentos internos. Uma taxa diferente, um prazo um pouco distinto. Então o ideal é sempre confirmar localmente. Sempre. Consultar diretamente o CRECI do estado onde o corretor atuava e talvez outros órgãos, como a Junta Comercial Local, é a melhor forma de ter a informação mais precisa e atualizada. Perfeito. Então, para a gente recapitular a nossa conversa de hoje, a gente viu os critérios e como pedir a isenção da anuidade do CRECI por idade, aquele benefício merecido para os corretores veteranos, né? 70 anos de idade, 20 de contribuição. Isso. E também detalhamos os passos essenciais depois que um profissional falece, desde a comunicação inicial ao CRECI até como resolver as pendências financeiras, empresariais e sem esquecer de comunicar os clientes. Informações bem práticas, eu acho. Sim, bem diretas. E talvez um ponto para a gente pensar um pouco mais, olhando para esses dois procedimentos que a gente discutiu, a isenção, que marca ali um fim das contribuições, e os protocolos pós-morte, que lidam com o fim da carreira em si, fica a pergunta, né? Como será que a estrutura de apoio ao corretor de imóveis, como um todo, poderia evoluir para acompanhar todas as transições que acontecem durante a vida profissional? Não só nesses momentos finais, que a regulamentação já cobre. Interessante. Um suporte mais contínuo ao longo de todo o ciclo da carreira, né? Exatamente. É algo para a gente refletir sobre como a profissão e suas entidades de classe podem apoiar o corretor em todas as fases. Fica aí a reflexão.